Olá, aqui é o Leandro Araújo e você está no canal Evangelizando a Galera. Estamos recebendo aqui hoje o Márcio, né? Obrigado, hein, Márcio? O Márcio, ele é membro aqui da Igreja Brasil para Cristo, no Jockey Clube em São Vicente. É um aspira aí na obra missionária. Deus com certeza tem um chamado forte na vida dele. Ô Márcio, você tem quantos anos, trabalha? Fala um pouco de você aí pra galera. Bom, fala aí galera, belezinha? Bom, eu tenho 31 anos. Eu trabalho na área de comércio exterior, já faz 10 anos, já trabalho nessa área. Sou cristão desde os meus 10 anos. Na verdade, um grupo de irmãos dos Estados Unidos vieram para o Brasil e começaram a fazer um projeto com crianças aqui do bairro. E eles começaram a pegar essas crianças, assim, de 10 até 17 anos e começou a fazer um trabalho com essas crianças. E aí, como eu morava na rua da igreja, eles me chamaram para chamaram as crianças ali do bairro, ali da rua, e para estar indo para a igreja. Foi a partir desse momento que eu comecei a caminhar na fé. Ninguém na minha família era cristã, ninguém na minha família ia para a igreja evangélica. Foi a partir desse momento que eu conheci a Cristo. Tu já está envolvido então na obra missionária desde sua conversão, então, né, Márcio? Você acabou sendo fruto já de uma obra missionária. Né? Foi a partir desse momento aí que a gente conheceu o Cristo, né? E interessante que você era criança na época, criança, né? Tinha 10 anos. Então veja que há uma necessidade, uma importância da igreja ter um olhar especial para as crianças que não são os filhos dos crentes. Isso. Mas as crianças do dia a dia aí, né? Sim, com certeza. Até porque a salvação é independente da idade. Independente da idade. A salvação vem para todos, né? O evangelho, o reino de Deus é para todas as pessoas. A salvação é para todos. Ô Márcio, e você entende que você tem um chamado missionário, um chamado pastoral? Qual o seu chamado? O que Deus tem falado contigo? Então, na verdade, cara, missões, quando eu comecei a ir para a igreja dessa idade de 10 anos, tinha uma missionária, que é a Mariazinha, como ela era líder de missões, então ela trabalhava muito com adolescentes e crianças, né? Fazendo coreografia, peça, para fazer um culto missionário abençoado mesmo. Então foi a partir daí que missões começou a nascer no meu coração. Mas o chamado não veio daí, né? O chamado já veio há 5 anos atrás. O chamado mesmo assim, missões, para ir para o campo, para poder fazer esse trabalho evangelístico, assim, de pregar o evangelho, já veio há 5 anos atrás. Que você Deus tinha um desejo ou Deus tratou mesmo contigo, confirmando já o desejo? Isso, sempre tive o desejo. Mas a confirmação mesmo, veio há 5 anos atrás. Glória a Deus. Veio num culto, numa pregação ou foi no particular mesmo? Foi no particular. Foi no Como particular, que foi, em casa. Eu estava num momento muito difícil da minha vida, assim, triste, desanimado, chorando muito, e numa madrugada eu falei, vou orar, e Deus falou comigo nessa madrugada. Olha que bênção. Deus mostrou para mim o país, a nação, e falou, e foi muito forte, muito tremendo, porque Deus, ele tratou comigo naquele versículo que quando Paulo estava querendo ir para um lugar e o Espírito Santo falou, passa a Macedônia. Deus tratou comigo através disso, né? Vim, passa para cá. Entendi. E aí eu, extasiado ali, não entendendo nada, eu fui falar com o pastor. O pastor, mas então tá bom, então nós vamos orar nesse sentido aí. Vou te mandar para o simpósio missionário, que é a nossa obra, o Brasil para Cristo tem um simpósio missionário. E lá, a primeira pregação do simpósio foi justamente esse tema, esse texto, né, do varão macedônio. Do varão macedônio, e eu falei, meu Deus, é confirmação. Olha, e aí no simpósio aconteceu várias coisas, né? Deus foi tratando, Deus foi incomodando ali. Só confirmando aquilo que já estava no teu coração. Só confirmando. Márcio, você já fez vários cursos sobre missões urbanas e tal. E esses cursos valem a pena mesmo? Acrescentam para quem tem o desejo, o chamado? Acrescenta muito, cara, porque às vezes tu tá ali na igreja ali e tu não tem a ideia de como fazer, de como chegar nas pessoas, de como evangelizar, porque tu tá dentro da igreja e a igreja é só a pregação ali cotidiana da vida, né? Não fala sobre evangelismo, não fala sobre missões, não fala sobre como abordar as pessoas, de como falar com as pessoas. Fiz missões urbanas, fiquei 2 anos no curso ali e tal, e acrescentou muita coisa. E o simpósio vale a pena também? É um negócio dinâmico? Você conversa com os missionários que estão no campo lá, e eu já fui para 5 simpósios, né? E esse que eu fui, que foi o que Deus confirmou mesmo, como eu estava muito assim, extasiado do que Deus tinha tratado, eu comecei a conversar com todos os missionários. Falava, como foi teu chamado? Porque eu queria saber se realmente era aquilo mesmo que Deus estava tratando. E eles falavam, não, é isso mesmo, agora só tu caminhar, agora só tu prosseguir, agora só alimentar, se alimentar disso aí. O campo missionário, ele é vasto. Qualquer lugar
que a gente chega, que uma pessoa não conhece Jesus, eu acredito que ali é um campo missionário, é um potencial missionário. Você foi a alguns lugares que você viu realidades bem diferentes da que a gente vive hoje, sim, né? E você foi, por exemplo, na nação do Haiti. Sim, é. Interessante que ali era uma nação que estava caminhando e de repente mudou tudo. Qual a cultura lá do Haiti? Como que era antes do terremoto? Você tem noção de como que era, Márcio, lá? Lá era o centro do voodoo, né? O certo. Centro mundial do voodoo era lá. Antes do terremoto, parece que eles tinham que renovar o pacto com o voodoo. E os mestres, os bruxos de todo o país, do mundo todo, iam lá para o Haiti, lá para renovar esse pacto. E aí a nação do Haiti, elas não queriam mais renovar esse pacto. E aí dizem que foi por causa disso que aconteceu o terremoto, porque eles tinham que pagar um preço para isso acontecer. E eles não pagaram, então houve o terremoto. Não sei se é verdade, mas aconteceu. Existe uma batalha espiritual que as pessoas não acreditam, mas que ela está constante, né? Sim. O mundo espiritual ele é dinâmico. Quando você chegou lá, como que foi? Fala pra galera um pouquinho do que é ir no Haiti. Cara, é uma experiência assim, fora do comum, porque, é claro, a gente já tinha ouvido muita coisa, né, sobre o Haiti, visto na televisão e tal. Eu servi o exército e, na verdade, o anseio de ter ido pro Haiti foi por causa do exército, né? Tu não teve a oportunidade de ir pelo exército? Não tive porque eu quis sair antes, né? Eu quis sair antes e aí justamente quis sair pra conhecer mais Deus e tal, estudar mais sobre Deus, e aí por isso que eu saí. E aí em 2010 uma galera foi, e uma galera que eu conhecia já, e alguns lá faleceram por causa do terremoto e tal. E aí surgiu a ânsia, a vontade de ir pro Haiti a partir desse momento aí. E aí a gente já sabia uma noção de como que era, mas quando a gente tem uma noção, só a teoria, é uma coisa. Agora quando tu vive na prática, vê como que é realmente, aí tu sente o que é mesmo aquilo dali, e a realidade do que aquele povo vive, né? A cosmovisão, a visão que aquele povo tá vivendo. Eu lembro quando você mandou pra mim um vídeo, que você tava lá, que era não tinha cidade. O país é uma favela enorme. Uma favela enorme. Isso te impactou, Márcio? Muito, muito. Principalmente a questão de alimentos, né? De comprar. Não tem coisas. Estrutura. Eles têm lá os mercados, né? Como a gente tem aqui os mercados também, mas só que é muito caro, né? Para eles, porque a economia deles é muito fraca. Então, as pessoas como nós aqui, eles não entram no mercado praticamente. Então, o mercado é o céu livre, é céu aberto, assim. E o esgoto também? O esgoto também. É tudo junto. Tudo junto ali, o pessoal vendendo, comprando, né? Se alimentando ali na rua e tal. E é justamente isso. É uma favela gigante, né? Seria mais ou menos aquilo que para nós é abaixo da linha da pobreza, para eles é algo comum. Isso, é justamente isso. Bom, então você está falando que a realidade lá é uma realidade caótica em vista da realidade que a gente vive aqui. Muito. Mas, ô Márcio, como que foi a organização? Vocês foram com quem? Quantas pessoas foram? Você foi enviado por alguma junta missionária? Legal. Como que foi organizado? O que vocês fizeram lá? Fica à vontade para falar o que é o Haiti aí na ótica missionária que você teve. Em janeiro do ano passado, aí brotou no meu coração assim mais forte ainda de querer ir para o Haiti, né? Como eu já tinha esse sonho, esse objetivo de querer ir, no ano passado eu falei, caramba, eu quero ir. E aí eu conversei com alguns amigos missionários, tá? Eles falaram, tem o Edson, o missionário Edson Teixeira e tal, ele faz sempre a viagem para o Haiti. E no meio do ano eu troquei ideia com um irmão nosso lá de São Paulo, né? Certo. Ele falou, pô, tô indo pro Haiti. Aí eu falei, cara, tá indo, então eu vou também. Só que eu não tinha nada, não tinha passaporte, não tinha nada. E aí eu comecei a correr atrás do passaporte e tal, consegui o passaporte, aí em setembro eu comprei a passagem. A viagem era em dezembro. Então foi bem rápido assim mesmo. Foi mais ou menos quase 70 ou mais de 70 pessoas, voluntários, e aí nos voluntários ali tinha médicos, tinha dentista, tinha a galera mesmo que gosta disso, de fazer essa obra voluntária, muitos jovens tinham, né? Na verdade o Edson Teixeira ele faz essa caravana já há mais de 10 anos, ele faz isso. E o trabalho dele é justamente ir nos orfanatos, né? Cuidar dos orfanatos, tratar as crianças lá, levar alimento para as crianças, levar os médicos até os orfanatos, porque
Porque lá no Haiti, tudo você tem que pagar, nada é de graça, não tem SUS lá. Então, para você ir no médico, você pode até ser consultado pelo médico de graça, mas se acontecer alguma coisa muito grave, a internação você tem que pagar. Nada, e o pessoal não tem condições. O pessoal não tem condição. Então, a escola tem que pagar, a escola não tem de graça. Até tem, dizem que até tem a escola, mas não é tão boa assim. Então, geralmente as pessoas preferem pagar do que... E o número de órfãos lá é gigantesco, mano. Gigantesco. A gente parece que tem mais, se eu não me engano, tem mais de 900 orfanatos. Orfanatos? Eu acho que é mais ou menos isso que tem lá. Aí a gente só conseguiu visitar uns 9, né? Até porque a gente ficou pouco tempo lá. Certo. E esses 9 impactaram muito, né? Só esses orfanatos, esses 9 orfanatos já impactaram muito. Márcio, e depois que você teve essa experiência lá no Haiti, passando pelos orfanatos, conhecendo várias crianças, conversando com elas, o que isso acrescentou ou mudou dentro da tua visão missionária, do teu chamado? O que você espera disso? Mudou muito, cara, porque a gente que tá aqui do lado de fora querendo fazer missões, a gente acha que a gente vai levar alguma coisa, né? E na verdade nós vamos levar. Só que na verdade quando a gente chega lá, a gente que tá recebendo, né? A gente que tá recebendo, né? A gente é usado por Deus para levar, mas quando a gente chega lá, a gente que recebe. E eu tive essas experiências lá, né? Quando a gente entrava nos orfanatos, a gente via a situação daquele orfanato, porque não eram orfanatos lindos, né? Era uma condição precária mesmo. As crianças ali vivem em situações de risco mesmo. Situações de risco. Enfermidade. Muita enfermidade, porque elas não vão ao hospital, não vão ao médico, não vão ao dentista, então é muito precário. Então eu trouxe isso de lá, né? Trouxe esse amor que eles dão para nós, né? Principalmente as crianças, marcou muito as crianças. Dá vontade de trazer uma pra casa, dá vontade de trazer. E o primeiro orfanato eu vou contar uma experiência do primeiro orfanato que eu entrei lá. Esse primeiro orfanato que eu entrei foi o que mais impactou, porque esse orfanato, ele é um templo voodoo. Um templo voodoo dentro do orfanato, né? E uma semana ou até mesmo na noite anterior, se eu não me engano, teve um ritual lá, um ritual voodoo e tal, e quando a gente chegou lá eles estavam desarrumando as coisas e tal, porque nem todos os orfanatos lá são cristãos, né? Certo. O Edson, ele ajuda os orfanatos, mas nem todos são cristãos. E a gente chegou lá e aquela situação toda feia mesmo, assim, era um quintalzão feio mesmo, as crianças sujas, né, mano? Era um negócio bem complicado assim mesmo. E quando a gente entrou, a primeira coisa que elas fizeram foi abraçar a gente. Abraçava a gente, não saía do nosso colo, queria conversar com a gente, mesmo nós não entendendo a língua deles e nem eles entendendo a nossa, havia essa comunicação que é a comunicação universal, que é o amor, cara. Certo. O amor é a comunicação universal, o carinho, a alegria, então a gente demonstrava assim para eles. Então, quando nós vamos fazer missões, na verdade, é a gente que está recebendo, né? Entendi. A gente que está recebendo. Quando você vai evangelizar alguém na rua, você que sai alegre, você que sai contente, porque você está fazendo a obra de Deus. Então, as pessoas estão carentes. Estão muito carentes. Mas você percebe que a realidade da igreja brasileira, do jovem brasileiro, cristão, está muito aquém daquilo que Deus quer que o jovem faça? Cara, eu acho que tem uma galera jovem se movimentando aí, cara. Eu vejo isso, eu vejo uma galera se movimentando, querendo mais de Deus, querendo fazer missões. Eu acho que tá mudando, entendeu? Tá mudando. Tá mudando. Tá acontecendo um avivamento. Tá acontecendo, eu vejo isso. É porque às vezes a gente tá aqui na nossa realidade. Eu acho que se a gente ficar na nossa visão de 4 paredes, a gente não vê esse movimento, entendeu? Mas se a gente sair das 4 paredes, a gente vai ver uma galera se levantando aí, Deus usando uma galera forte. Que é o foco que Cristo sempre quis, né? Eclésia, né? Tirados para fora. Essa é a visão da igreja, essa é a visão do reino, essa é a visão de Deus, né? Quando Jesus ele veio, e eu acho que essa foi uma lição maior que ele trouxe para os fariseus, para os saduceus lá, mestres da lei, era justamente isso, as pessoas estão carentes do amor de Deus, e os fariseus não entendiam isso. Quando Jesus vinha e falava com os pobres, falava com os pecadores, os caras não entendiam, porque a visão deles era fechada, era dentro de 4 paredes, dentro do templo. Temos que sair. Temos que sair. Entendi. Temos que sair. É isso aí, galera. Você está com a gente aqui, ouvindo essa entrevista abençoada com o Márcio, um moço que tem um chamado missionário. Se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, compartilha com a galera,
Vamos juntos continuar evangelizando a galera e fomentando esse chamado missionário. Ô Márcio, aproveita aí e deixa uma palavra aí para os nossos jovens, para aqueles que almejam servir a Deus e também uma palavra para aqueles que ainda não conhecem esse tão grande amor do Senhor. Então vou deixar aí uma palavra que eu estava meditando hoje pela manhã a respeito de renúncia, né? Eu acho que o que está faltando para nós aí, jovens que estamos na igreja, é renunciar a muitas coisas, cara. Porque se você às vezes, nós, né, jovens, andamos em altos e baixos dentro do reino de Deus, e para você sair desses altos e baixos, você tem que renunciar a algumas coisas. Às vezes tem algumas coisas que estão te atrapalhando a caminhar com Cristo, a ver o sobrenatural de Deus, a ver o extraordinário de Deus. Para você ver essas coisas, você tem que renunciar. Você tem que deixar tudo de lado, aquilo que está atrapalhando a tua visão, aquilo que está atrapalhando o teu chamado para o reino de Deus, né? Porque o chamado que Deus fez para nós é anunciarmos o reino dele. E a galera que está aí fora aí, que ainda não conhece a Cristo, cara, você está perdendo tempo. Existe somente um caminho, e justamente eu estou com essa camisa hoje, o caminho, a verdade e a vida. As pessoas aí fora dizem que existem vários caminhos que levam a Deus, e na verdade não, só existe um. E esse caminho é Jesus, esse caminho é Cristo, esse caminho é o nosso Senhor. Então, você que está aí fora, você está perdendo tempo em conhecer esse Deus e andar no caminho dele. Então, venha para perto de Deus, venha com a gente, venha caminhar conosco, que com certeza a sua vida irá mudar, a sua vida será transformada. É isso aí, tamo junto. Valeu, Márcio. Deus abençoe. Se inscreva no canal. Vamos juntos continuar evangelizando a galera. Deus abençoe. Tamo junto.